E o demônio que a gente invocava respondia a gente. Sem a gente tocar no copo, a gente tinha que ficar com o dedo assim, perto do copo, mas não podia tocar no copo pra gente ter certeza que era o espírito falando com a gente. Então a gente brincou com isso por muitas vezes, até que um dia o copo voou sozinho, quebrou sozinho na parede. E o espírito falava, vocês não podem sair daqui sem pedir permissão. Entrou uma presença no nosso quarto e eu falei, tem alguma coisa aqui. Na hora eu saquei que tinha alguma coisa estranha. Minha mãe tava no quarto dela. Na hora que eu entendi que tinha um demônio no meu quarto, essa pessoa da minha família que tava sentada na cadeira, ela ficou dura. E eu falei, ei, olha pra mim. Ela não conseguia olhar pra mim. Ela tentava olhar pra mim assim, ó, com toda a força do mundo. Quando ela olhava pra mim, ela gritava, ai! Porque o olho dela ardia. E eu fiquei apavorada, não sabia o que fazer, só que eu sabia que ela estava sendo oprimida ali por Satanás. Quando ele entrou na sala de casa, que ele olhou pro final do corredor, tinha um demônio, sem pé, mas comprido até a parede, assim. E nessa época, nós éramos católicos ainda, a gente acendia velas para santos. E tinha uma vela na sala de casa. E o demônio começou a flutuar, vindo na direção do meu irmão. Enquanto ele fazia isso, o fogo da vela subia. O demônio vinha e o fogo da vela subia assim, ó. Aí meu irmão ficou duro, em choque, saiu correndo pra rua e esperou a gente lá. Na hora que a minha irmã estava sendo liberta, o mesmo demônio que estava oprimindo apareceu pra ele. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais fortes da internet. Testemunho da irmã Juliana Olimon. Esse testemunho e esse relato ela deu lá pro Crente Podcast, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link para o episódio completo. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Crente Podcast. Eu te convido a deixar o teu like nesse vídeo. Te convido também a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Te convido a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com um amigo, com um familiar, com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o episódio completo, você vai encontrar o link para você acessar o canal do Crente Podcast e você vai encontrar também o link do nosso canal no WhatsApp, tá bom? Então eu te convido a entrar lá no nosso canal e nos seguir, porque nós vamos atualizar sobre vídeos postados aqui e também em outras redes. Eu te convido a deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu vou deixar vocês com o vídeo porque é muito forte. Fica aqui um forte abraço do PH. Que Deus abençoe. Eu nasci em Pirassununga. Meus pais moravam em Pirassununga, meu pai era militar. Então eu cresci na área militar, porque dentro da área militar, além de ser um lugar onde os homens trabalham, os militares trabalham, mulheres também trabalham, existe casas para que os militares morem. Então a gente morava numa dessas casas, cresci nesse ambiente, onde eu acordava ouvindo avião, voando e treinando. Então esse é um lugar muito familiar para mim. Mas como eu cresci numa família que era um católico não tão praticante assim, minha mãe era católica, então por causa disso a gente frequentava a igreja católica, por uma cultura, né? E somente a minha mãe frequentava a igreja católica, não meu pai. Então eu cresci indo para a igreja católica aos domingos, mas sem entendimento do que era ter relacionamento com Deus. Nós nunca tínhamos lido a Bíblia, então nós não sabíamos o que era a vida com Deus. Não sabia absolutamente nada a respeito disso. Nunca ninguém havia pregado pra gente, nunca ninguém tinha tentado nos evangelizar. Então eu cresci sem entender o que era a Bíblia, o que era o mundo espiritual, mas eu tenho pessoas da minha parentela que tinham problemas espirituais, como uma tia que era possessa por demônios, e ela literalmente era jogada de uma parede para outra. Então eu cresci sabendo dessas histórias e sabendo que existia o mundo do mal e a parte do bem e a parte do mal. Mas eu acho que, na verdade, eu só tinha experiências com a parte do mal, eu não conhecia Cristo. Nunca tinha tido uma experiência
com um lado bom, sabe? Então, pelo fato da gente viver uma vida de idolatria muito forte dentro de casa, onde a gente não tinha entendimento, minha mãe era uma mulher, sempre foi uma mulher que orava muito, ela orava o terço dela, mas sempre foi uma mulher de muita fé. Mas nós tínhamos muita legalidade dentro de casa, porque nós não vivíamos a palavra. Nós vivíamos uma idolatria muito forte, acreditávamos em outros deuses. Então, por esse fato, já existia uma opressão na minha casa, na minha família. E seu pai? Meu pai nessa época não acreditava em nada. Então, era essa opressão e eu cresci eu tive uma infância difícil, porque meu pai era uma pessoa muito nervosa. E o que acontecia era que qualquer erro, mesmo criança, ele me batia muito. Então, eu cresci assim, apanhando muito do meu pai. E não era um tapinha, um tapinha, não. Era realmente, ele me batia como homem. E eu tô falando isso aqui não pra deixar uma imagem ruim dele. Sim. Mas porque mais pra frente vocês vão entender o que aconteceu. Essa é a sua história que você viveu. Sim, tudo que eu contar aqui tem um lado ruim, mas vai ter a glória de Deus por detrás, que é onde Deus mudou tudo, transformou tudo para o bem. Só era você como filha? Não, eu tenho uma irmã que ela tem hoje 27 anos, eu tenho um irmão de 33 anos. Eu sou do meio. Então, nós crescemos nessa área militar, onde nossa vida com Deus era dessa forma, a gente não tinha vida com Deus, na verdade. E como meu pai me batia muito, eu tinha muito medo do meu pai. Tinha muito medo do meu pai e até por isso foi um dos motivos de eu não conseguir ver Deus como pai lá pra frente. Tive muito problema de entender Deus como pai, porque eu não tive uma estrutura familiar saudável. Então a gente vivia nesse lugar de opressão, tanto espiritual quanto do lado do meu pai, que me batia muito. Então eu tinha medo de viver, eu tinha medo de tudo, assim, porque o ambiente que eu vivia me trazia medo. Só que o que aconteceu foi que num certo período da minha infância, começou a acontecer manifestações demoníacas no meu lar, na minha casa. A casa que eu morava já era uma casa que me trazia medo, era uma casa que tinha muita opressão, mas a gente não entendia o que era isso, não sabia lutar contra isso. Aí começou com coisas pequenas, como, por exemplo, não tinha ninguém em casa e o som do rádio começava a ligar sozinho, aí eu corria pra rua, esperava minha mãe chegar do trabalho no meio da rua, e tinha muito medo, meu irmão começou a ver bonecas se mexer. Então começou com coisas assim pequenas, mas são manifestações no final das contas. Com certeza. E isso me trazia muito medo, assim, eu não sabia o que fazer com isso. E até que um dia eu estava na minha casa e convidei algumas amigas e a gente começou a brincar. Parece bobo, mas eu sei que muita gente já brincou com isso. E é uma brincadeira que abre muitos portais para as nossas vidas, que é a brincadeira do copo, brincadeira do compasso, que é nada mais do que aquela tabuleiro Ouija, eu não sei como é que fala, mas eu acho que é tabuleiro Ouija, que tem letras em cima e embaixo, e tem um copo no meio, ou algum objeto no meio, que sem você encostar, você faz pergunta para espíritos, e o copo ou o objeto que está no meio vai até as letras, formando palavras, respondendo você. E isso acontecia. E pelo fato de acontecer, eu falava, uau, todo mundo ficava, nossa, mas a gente não sabia que era demônios. Invocando. A gente estava invocando demônios. E a gente brincou disso várias vezes. Várias vezes. E o demônio que a gente invocava respondia a gente. Sem a gente tocar no copo. A gente tinha que ficar com o dedo assim, perto do copo, mas não podia tocar no copo pra gente ter certeza que era o espírito falando com a gente. Então a gente brincou com isso por muitas vezes, até que um dia o copo voou sozinho, quebrou sozinho na parede. Meu Deus. E o espírito falava, vocês não podem sair daqui sem pedir permissão. Então ele não permitia, só que a gente não tinha entendimento. A gente achava no final das contas que era uma brincadeira, a gente sabia que tinha uma coisa espiritual, mas a gente não tinha noção que isso era ocultismo. E que isso abria legalidade, portais pra nossa vida, entendeu? Então a gente brincava com isso, foi brincando com aquilo e tudo mais. E aí, sem saber, isso foi piorando as experiências ruins que eu tinha na minha infância, até minha adolescência. E então isso começou a piorar, eu comecei a sentir muita opressão. E foi nessa época, mais ou menos, que a minha mãe e meus pais se separaram.
Então, meu pai foi para um lado, a gente se mudou com a minha mãe para uma outra casa na mesma cidade, em Pirassununga. Quando a gente se mudou, piorou os ataques espirituais na minha vida. E eu, assim, continuava sem saber quem era Cristo de verdade. Eu sempre soube que existia Jesus Cristo, tá? Mas eu acreditava em outros deuses, em santos, essas coisas. Que isso é um outro tema que a gente até pode falar um pouquinho no final, porque acho que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. É importante. Mas eu não tinha Deus como meu Senhor e Salvador, Jesus. Então, mudei para essa outra casa. Minha mãe e meu pai já haviam se separado. Minha mãe estava mal por conta da separação. Só que, olha que engraçado. Eu senti um alívio quando eles se separaram, porque eu tinha tanto medo do meu pai, tanto medo, porque ele me batia muito, 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 que eu senti um alívio. Eu falei, agora eu tô livre. Só que ele foi embora da nossa vida e eu guardei essa mágoa no meu coração. E mais pra frente, quando eu conheci Jesus, eu perdoei ele, eu vou contar isso, mas eles se separaram, isso aconteceu, só que daí as experiências sobrenaturais pioraram, desculpa. Então a gente mudou pra essa casa e eu lembro que as paralisias do sono começou a acontecer. Eu tava dormindo, a primeira vez eu tava dormindo, aí veio uma voz assim, falou assim, agora. Quando eu ouvi essa voz, agora, eu apaguei na cama. Apaguei assim, não consegui me mexer mais, eu tava consciente. E daí eu comecei a orar o que eu sabia, mas como aquela cultura, aquele ritual, sabe? Não como uma dependência de Deus. E daí eu lembro assim que todas as vezes que eu clamava o nome de Jesus, mesmo sem entendimento, os demônios saíam. Só que essas experiências começaram a aumentar, a ponto da gente estar dormindo, eu e minha irmã no quarto, e minha irmã acordar vendo os demônios em cima de mim, no quarto. E a sua mãe? E a minha mãe, ela sabia, ela orava do jeitinho dela, sabe? Só que nessa época a gente conheceu uma mulher de Deus na nossa cidade, que chama Dona Malvina. E ela era uma mulher que sempre orava por nós. Ela era cristã já. Até hoje ela acompanha a gente. Então toda vez que acontecia alguma coisa, a gente corria pra ela. É engraçado, né? Porque antes de conhecer Jesus, a gente tem aquela cisma com o crente, mas na hora do aperto, ele que a gente busca. Não tem como. E não tem como negar. Aí a gente buscava ela sempre quando acontecia algo. Aí teve uma situação em casa, uma vez, que uma pessoa da minha família, eu estava no quarto com essa pessoa da minha família, e eu senti, olha só, sem entender nada, tá? Eu tenho um discernimento muito aguçado, sabe? Então, eu tava no meu quarto, essa pessoa tava sentada no computador, assim, perto, ela era uma pessoa mais nova, e ela devia ter uns 13 anos de idade. Entrou uma presença no nosso quarto e eu falei, tem alguma coisa aqui. Na hora eu saquei que tinha alguma coisa estranha. Minha mãe tava no quarto dela. Na hora que eu entendi que tinha um demônio no meu quarto, essa pessoa da minha família que tava sentada na cadeira, ela ficou dura. E eu falei, ei, olha pra mim. Ela não conseguia olhar pra mim. Ela tentava olhar pra mim assim, ó, com toda a força do mundo. Quando ela olhava pra mim, ela gritava, ai! Porque o olho dela ardia. Não. E eu fiquei apavorada, não sabia o que fazer, só que eu sabia que ela estava sendo oprimida ali por Satanás. Nós não tínhamos uma vida com Deus, então isso era a porta estava aberta para isso acontecer. Então eu chamei minha mãe, e daí minha mãe veio, na época, nos socorrer, sem saber o que fazer. Levamos essa pessoa da nossa família pra sala, ela não tinha mais os movimentos das pernas. E sabe quando a pessoa tenta pisar no chão e as pernas ficam moles? Sim. Ela deitou no sofá e essa pessoa da minha família começou era como se uma bola passasse pelo pescoço dela, e ela fazia caras assim de dores e gritava. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Isso era quase 3 da manhã. Aí a gente falou assim, a Dona Malvina, a mulher de Deus da nossa cidade. Aí a gente falou, vamos colocar essa pessoa no carro e vamos lá pra casa da Dona Malvina. Aí meu irmão tava em casa, olha o que aconteceu. Aí a pessoa tinha alguém dirigindo o carro, a minha mãe tava do lado, eu estava atrás, e essa pessoa estava deitada no meu colo, opressa por demônios, mal.
A gente não sabia o que fazer. Meu Deus. Eu só sabia que... Eu ouvia dizer que o Salmo 91 é o salmo mais forte da Bíblia, né? Os católicos falavam isso, assim, ó, o Salmo 91, tem demônio no Salmo 91. Então eu abria a Bíblia no Salmo 91 e ficava orando, mas não sabia nem o que eu tava falando. Então eu repetia aquilo, nada acontecia, absolutamente nada acontecia. Por quê? Porque quando a gente tem uma vida com Deus, a gente não tem autoridade pra expulsar demônios. Então eu não sabia disso. Então a gente entrou no carro, e daí eu falei pro meu irmão assim, a gente vai sair com o carro? Quando a gente saiu com o carro, meu irmão falou pra gente, na verdade, me espera que eu vou entrar no carro com vocês, eu vou com vocês. Só que no desespero, a gente saiu com o carro e esqueceu o meu irmão em casa. Aí a gente foi, esquecemos do meu irmão. Corremos pra casa da Malvina, quando a gente chegou na casa da Malvina, a Malvina já estava na porta esperando a gente, sem saber o que estava acontecendo. Meu O Deus. Espírito Santo avisou ela que a gente estava indo lá. Aí isso era já quase umas 3 da manhã, a dona Malvina já estava ali na porta, já esperando. Ela abriu o portão assim, numa calmaria. E a gente desesperado, né? Aí essa pessoa da minha família que tava sendo possessa por demônios deitou no meu colo. Não, sentou no sofá. Aí a dona Malvina falou assim, sai em nome de Jesus. Na hora. Pum. Saiu assim. E eu fiquei tipo... Autoridade, né? Eu pensei, eu falei, como assim, minha gente? Tão fácil assim. Fiquei pensando que aquilo mexeu muito comigo. Foi aí que Deus começou a mexer com o meu coração. Aí minha irmã... já entreguei aqui. A minha irmã, ela deitou no meu colo. E ela ficou assim... Sabe, refletindo? Porque ela tinha acabado de passar por um... Ela tava completamente consciente, mas aquilo tava oprimindo ela num nível que tirou as forças dela. E daí, ela ficou assim, pensando, cansada, sabe, por causa da guerra. Aí eu perguntei pra ela assim, por que seus olhos ardiam quando você me olhava no quarto? Aí ela falou assim, sem entender. Ela nunca tinha visto nada, foi a primeira vez, assim, praticamente, que aconteceu isso com a gente. E ela era mais nova, né, então ela não tinha entendimento. Ela falou assim, toda hora que eu te olhava no quarto, tinha um anjo do teu lado. E eu não conseguia te olhar, porque meus olhos ardiam quando eu olhava pra luz dele, que tava do teu lado. Aí aquilo mexeu comigo, eu falei assim, hoje mexe mais ainda, porque eu falei assim, eu não era nem crente, Deus já tinha... Deus tava guardando de alguma forma, vai entender. Com certeza. Então aquilo mexeu comigo, só sei que daí, quando a gente voltou pra casa, tava tudo bem já, voltamos pra casa, quando a gente entrou na rua de casa, meu irmão estava no meio da rua esperando a gente. Meu irmão é tipo índio, assim, sabe? Ele tava pálido. Aí a gente perguntou o que foi, ele tava chorando, ele falou assim, por que vocês me deixaram aqui? Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, que na hora que a gente deixou ele, e a gente entrou em casa, ele entrou em casa sozinho, e quando você entra assim na sala de casa, tem um corredor, comprido. Ele falou assim, e meu irmão nunca tinha visto dessa forma. Quando ele entrou na sala de casa, que ele olhou pro final do corredor, tinha um demônio, sem pé, mas comprido até a parede assim. E nessa época nós éramos católicos ainda, a gente acendia velas para santos. E tinha uma vela na sala de casa. E o demônio começou a flutuar vindo na direção do meu irmão. Enquanto ele fazia isso, o fogo da vela subia. O demônio vinha e o fogo da vela subia assim, ó. Aí meu irmão ficou duro, em choque, saiu correndo pra rua e esperou a gente lá. Na hora que a minha irmã estava sendo liberta, o mesmo demônio que estava oprimindo apareceu pra ele. Meu Deus. Só sei que a gente ficou com medo tão absurdo depois disso, que a gente dormiu por uns 2, 3 meses na sala com luz acesa, todo mundo junto. Com muito medo. E nesse tempo, como na minha cabeça o Salmos 91 era o mais forte da Bíblia, se eu decorar ele, é tipo, né, uma reza, na minha cabeça católica, é uma reza, então vai funcionar, eu decorei o Salmos 91. Até hoje eu tenho decorado na minha cabeça por causa dessa época. Sim. E a irmã que expulsou o demônio, né, lá, da menina, né? Sim. Que você já entregou. Ela falava de Jesus pra você. Então ela era bem simples, sabe aquelas pessoas bem simples? Então ela falava do jeitinho dela, mas ela eu não tenho a lembrança dela falar, vem pro evangelho, vamos mudar de vida, ou pregar, sabe? Falar assim, você quer aceitar Jesus? Se isso aconteceu, eu não lembro. Então era tão simples, ela era tão assim. Eu acho que a Deus sempre deu discernimento pra ela, na verdade, de ir com calma. Porque ela é uma mulher de Deus, assim, então... Hoje, eu levei meu marido pra conhecer ela semana passada agora, porque ela não conhecia. Ela falou, nossa, olha o que Deus fez na sua vida. Aí ela lembra de tudo que ela veio nos ajudando todos esses anos. E então eu vejo assim que Deus deu pra ela essa tática. Mostrar quem era ele, falar assim o básico, mas não forçar. Porque eu, do jeito que eu era, eu não teria ido pro evangelho, não teria conhecido a Cristo do jeito que eu conheci, se alguém tivesse forçado. A minha conversão foi muito natural, eu vou contar, natural. Ninguém pregou pra mim. Então, assim, após esse acontecimento,
algo no meu coração começou a acontecer. De que, tipo assim, o mundo espiritual existe. De fato, é algo muito sério. E eu preciso entender o que tá acontecendo, porque eu não sabia lutar. Então, esses problemas espirituais continuaram a acontecer. A minha irmã, logo depois, se converteu. Bem antes que eu. Hoje ela é uma mulher de Deus, assim, pentecostal. Cabelo comprido, sai até o pé, assim, casada com homem de Deus. Levita na casa do Senhor. E ela aceitou Jesus depois desse Depois acontecimento ou demorou um pouco mais? Eu acho que, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu acredito que uns 2, 3 anos depois desse Mas acontecimento. aconteceu mais alguma coisa depois disso? Aconteceu, assim, muitas guerras, assim. Ela Mas tinha com você ou com ela? com nós duas. Ela tem a visão aberta mesmo, de te ver. Eu não sei como tá agora, mas nessa época ela via, assim, o mundo espiritual como eu tô te vendo. Então, era assim, quase todas as noites ela acordava vendo algo e gritava. Eu gritava junto e eu não sabia o que fazer, era uma loucura, assim. Então, hoje, assim, Deus usa muito ela. Hoje em dia, Deus usa muito ela, assim, quando tá acontecendo alguma coisa errada no mundo espiritual, quando o diabo tá tentando se levantar de alguma forma, Deus revela pra ela na hora e a gente já começa a orar, então ela tem um discernimento muito apurado. Deus usa muito ela na libertação também hoje em dia. Então, assim, só que logo depois disso, eu mudei pra São Paulo. Então, a minha irmã converteu quando eu estava em São Paulo. Então, eu não vi exatamente como a transição dela pra conversão. Na minha cabeça foi muito natural também, porque minha mãe, logo depois ela começou a ir na Igreja Deus e Amor. Sua mãe? Minha mãe. Oh. E minha mãe e ela converteram quase juntas, assim, uns 2 anos antes que eu. Então, elas começaram a ir na igreja, e eu ia às vezes na Igreja Deus e Amor. Mas ia assim, porque eu sabia que o pessoal fazia revelação lá. Eu não entendi essa coisa de revelação. Deus te falou, Deus está me mostrando isso. Eu não entendi. Então, eu gostava de ir lá porque eu falava, nossa, eles vão falar alguma coisa da minha vida. Na minha cabeça era tipo cartomante, sabe? Eu não entendia que Deus podia usar alguém. Então, eu achava legal ir. Então, eu ia às vezes, e Deus revelava as coisas assim. Eu falava, caramba. Eu gostava dessas coisas, mas eu não tinha entendimento nenhum ainda. Zero. Eu brincava com Deus. Você tinha quantos anos mais? Eu devia ter uns 19, 20 nessa época. Já E daí, jovem. já era mais jovem. Aí eu comecei a trabalhar com dança, comecei a trabalhar com dança em Pirassununga. Dançava em bandas, em grupos de dança. E daí, quando eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos, eu fiz um teste no programa do Gugu, na época, que era na Record. E eu passei. E eu fui pra São Paulo, morar em São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar com TV em São Paulo, quando eu tinha uns 20 anos, 19 para 20 anos. E aí foi onde eu comecei a me perder mais. Além dessas guerras espirituais que eu tinha, eu entrei numa vida de pecado muito profundo. O que aconteceu? Meus amigos eles eram a maioria pessoas que frequentavam festas eletrônicas. Então, eu tava junto com eles, e as pessoas normalmente que frequentam festas eletrônicas, não todas, mas muitas, usam droga pra conseguir aguentar as festas que duram dias. Nossa, horas. Meu Deus. Então eu comecei a experimentar as drogas e tudo mais, tudo que você puder imaginar. Até que um dia, e bebida também. Só que eu não era viciada, mas como eu saía de domingo a domingo pra festa, eu usava todos os dias. E aí eu tinha uma dependência bem forte da maconha. E do cigarro também. Tudo começou a entrar na minha vida. E aí eu morava numa casa que era cheia de modelos. E as meninas também usavam muito droga, usavam maconha. Então era um ambiente que você vive Esse meio como fala, artístico, né? Sim, esse meio artístico. Usa muita tem muita proposta. droga. Então o ambiente me influenciou demais. Só que daí, isso começou a acontecer. Já morava nessa casa de modelos em São Paulo. Fiquei 1 ano do Gugu e depois fiquei 3 anos dançando pro cantor latino. As Latinettes, na época que chamava as Latinettes. E assim, trabalhava normal, era um trabalho ok, tava no mundão, perdida. Então, esses trabalhos, assim, eram trabalhos, teoricamente, assim, que me ajudaram muito, não posso reclamar. Se não fosse isso, eu não conseguiria sobreviver em São Paulo. Você viajava muito? Viajava o Brasil ser inteiro. dançarina Sim. do latino, você vê. A gente fazia show pelo mundo inteiro, né? pelo Brasil inteiro. Meu Deus. Só que daí, uma vez eu fui numa festa eletrônica e usei muita droga. E aí foi onde eu acredito que o meu chamado começou assim. Deus permitiu isso para que eu acordasse um pouco para a vida. Fui para uma festa, usei tudo que eu podia e não podia usar. Eu fui parar no hospital. E nesse dia eu quase morri. Meu coração
eu quase tive um ataque do coração. Meus amigos me levaram pro hospital. E eu lembro que quando eu comecei a me sentir mal no meu quarto, eu comecei a ver vultos pelo quarto. E eu falei, vou morrer. E eu já sabia, eu sempre tive entendimento de céu e inferno. Eu não era bocó, sabe? Sim. Eu já tinha um entendimento, mas eu não sabia o que era a vida com Deus. Então eu sabia que se eu morresse naquele momento, eu não ia ser salva. Eu não tinha Cristo como meu Senhor e Salvador. 0. E eu tava numa vida completamente no pecado, na lama. E eu lembro que quando isso aconteceu, algo aconteceu na minha mente, sabe? Eu falei, eu preciso mudar. Só que eu não sabia a quem recorrer. Eu não tinha amigos crentes. E assim, tem tanta gente que conhece a Cristo que não te apresenta Cristo. E eu fico pensando, ninguém falou de Cristo pra mim. A não ser essas tias do coque, né, que eu amo, da minha cidade. Mas assim, é diferente quando alguém vem te evangelizar. Nunca ninguém veio me evangelizar. Então eu não sabia a quem recorrer. Aí o que aconteceu? Nesse mesmo ano eu fui roubada 5 vezes. E eu falei, meu Deus, minha casa tá caindo, eu preciso procurar uma igreja, procurar uma igreja. Aí eu lembrei que tinha uma igreja atrás de casa. Enfim, que eu tive experiências ruins lá, mas era a única igreja que tinha perto de mim. Fui pra essa igreja. E eu comecei a ir lá, tal, mas eu não tinha amigos cristãos. E eu lembro que foi a primeira vez que eu sentei numa igreja assim e ouvi a palavra entrou. Eu falei, nossa, é isso aí que é a Bíblia? Eu falei, nossa, que legal. Eu quero aprender mais. Só que mesmo assim, eu continuei na minha vida de pecado, porque eu não tinha nenhuma referência de crente em São Paulo, eu não tinha amigos cristãos. Até que eu continuei nessa vida louca, e um dia eu estava dormindo no meu quarto. Era um quarto que eu dormia sozinha, assim, uma cama de casal. Era nesse apartamento opressivo de modelos, que eram pessoas que se converteram, a maioria se converteu, graças a Deus. Mas nessa época, um apartamento com muita opressão. Eu tava dormindo e por conta do medo das experiências que eu tinha com demônios, eu dormia sempre com uma luz acesa no meu quarto. Eu não dormia com luz apagada de jeito nenhum, porque era dormir com a luz apagada que piorava. Eles vinham, os demônios me paralisavam. Ainda não parava, era quase todo dia. Era quase todos os dias, eles me paralisavam. E aí eu não conseguia me mexer, aí eles começavam a andar em volta de mim e falava. E enfim, vou contar outras experiências aqui, mas isso não parava, sabe? E aí eu tava dormindo nesse dia, e como eu só tinha tido experiência com o lado do mal, eu não sabia o que era ter experiência com Deus. Então eu dormia com luz acesa, então qualquer coisa diferente que acontecia no meu quarto, na hora eu falava, de novo. Ele não bagunçava a sua cabeça, como, né? Muita gente tem depressão, né? Depressão, olha, suicídio, eu nunca pensamento. Eu nunca tive depressão e nem tentei suicídio. Mas eu era muito opressa de tipo assim, a minha vida tava uma bagunça. Assim, eu tentava suprir o meu coração com outras coisas. Então assim, eu vivia tanto tempo drogada e com cigarro, com maconha na cabeça, que eu não tinha tempo muito consciente. E quando eu tava muito consciente, assim, eu ficava triste, ficava lá, tal. Mas eu nunca cheguei nesse lugar de depressão, sabe? Porque a maioria do tempo eu estava entorpecida. Básica lá em Nárnia. Então, enfim, aí eu tava dormindo nesse dia no meu quarto. E foi onde tudo começou a mudar. Porque eu tava dormindo, eu estava bem de frente, assim. Dormindo bem de frente, assim, olhando pro teto. E daí, de repente, meu corpo paralisou. Já era umas 3 horas da manhã. Sempre 3 horas da manhã. Meu corpo paralisou. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia fazer nada. Não conseguia falar nada. Só que eu tava completamente consciente. E daí, sabe quando você tá olhando pro teto? Se alguém passar aqui, você consegue ver a sombra da pessoa, sabe? Sim. Eu tava assim. E aí eu vi alguém entrando no meu quarto sem abrir a porta. Aí eu falei, meu Deus, agora eu tô lascada mesmo. Porque eu falei, agora piorou. Né? Eu pensei, mais uma opressão demoníaca. Porque eu vi alguém entrando, só que eu tava com medo de olhar. Só que eu não queria olhar, mas eu vi a sombra passando e parando no pé da minha cama. Só que daí, quando essa pessoa entrou, a atmosfera do meu quarto mudou. Ficou densa. Mas uma atmosfera tão diferente do que eu tava acostumada, que eu decidi olhar pro meu pé. Não, então, eu decidi olhar pro meu pé. Quando eu olhei pro meu pé, era Jesus parado no pezinho da minha cama. Aí eu falei... A sensação não era ruim, era boa. A atmosfera mudou, a presença de Deus ali no quarto. Por isso que eu tô falando, eu não conhecia essa presença densa da presença de Deus. Porque
Deus, ele é onipresente, ele tá em todos os lugares o tempo todo. Sim. Mas é diferente da presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus, a gente é meio que palpável. A gente consegue sentir, é como se ele realmente visitasse a gente. Ele está visitando, mas sim. é uma experiência onde você sabe que ele tá ali, é um temor absurdo. Tanto é que depois que vou contar como é que foi a experiência, mas quando acabou a experiência, ele foi embora do meu quarto, a presença dele permaneceu ali por horas. Fica ali. Sim. É uma coisa densa, é uma coisa sobrenatural, sobre o natural. Então, como eu não conhecia o que era uma experiência com Cristo, eu só conhecia como eram experiências com demônios. Quando ele entrou, eu não sabia discernir o que era. Sim. Então, quando eu decidi olhar pro pé e eu vi que era Jesus ali, eu sabia que era ele, ponto. Tipo, como se... era ele. Ele tava paradinho assim no pé da minha cama, ele tava vestido com uma roupa branca, com um manto bege atravessado, o cabelo meio assim. E olha que interessante, eu vi ele perfeitamente. E ele fez assim pra mim, ele apontou o dedo pra mim assim, com tanto amor. Foi um confronto misturado com amor, uma coisa assim... Você vê na Bíblia, Jesus ele confrontava as pessoas simplesmente mudavam de vida. Sim. Sem resmungar. Sim. Porque era um confronto carregado de amor, de misericórdia, de compaixão. E foi assim que ele fez assim pra mostrar assim, estou te confrontando. Mas as palavras dele, ele falou assim pra mim, para de beber, para de fumar, para de fazer isso. E foi falando tudo que eu precisava parar. Tudo, tudo, tudo. E eu, como tava paralisada, não conseguia me mexer, porque eu tava apavorada, querendo ou não, é Cristo. Entendeu? Você não tá acostumado a ver Cristo assim? Então eu fiquei apavorada, fiquei olhando pra ele. E ele permitiu eu estar paralisada pra que senão eu acho que eu não sei o que eu ia fazer. Eu acho que você ia correndo, eu não sei. Então foi necessário. E eu fiquei ouvindo, ele falava comigo tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu precisava parar de fazer. E quando ele terminou de falar, ele simplesmente deixou meu quarto, sem abrir a porta. Quando ele saiu, meu corpo voltou, sentei na cama, eu fiquei assim, o que acabou de acontecer aqui? E a atmosfera do meu quarto era tão densa da presença dele, era uma atmosfera que eu podia pegar a presença de Deus na minha mão, assim, que ficou por horas, e eu fiquei inspirando aquela presença ali, sabe? Eu falei, o que é isso? É uma coisa assim, indescritível. Só que olha que engraçado, quando ele saiu, quando eu tento lembrar do rosto dele, de todos os detalhes do rosto dele, eu lembro como se fosse um espelho embaçado depois que a gente toma banho. Eu não consigo lembrar dos detalhes. Não lembrar, sim. Mas eu lembro de tudo o resto. Sim. Lembro de tudo o resto. Mas eu sei que quando ele apareceu, eu vi a face dele. Mas quando ele saiu, é como se ele falasse assim, minha filha, vamos lá, eu apareci pra você, mas calma lá, né? É meu rosto, né? Eu sou santo. E você ainda precisa se santificar. Eu tava numa vida de pecado ainda. Então eu não posso lembrar do rosto dele hoje. Mas eu sei que eu vi, ele apareceu pra mim, eu ouvi a voz dele, ele falou comigo. E aí quando ele deixou meu quarto, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu comecei a orar mais. Não sabia o que era orar, falava rezar, né? Eu saía a rezar. Comecei a falar, ter mais contato com as tias do coque do meu coração. Tem algumas, assim, específicas que sempre me acompanharam. Então, passadas umas semanas, a menina que morava comigo, que nem é crente hoje em dia, conhecia o meu primeiro pastor em São Paulo. E me falou assim, vai ter uma célula de oração lá numa cidade, a gente vai pra lá de você, quer ir? Eu falei, que é célula? Tem Deus, vamos, porque eu precisava me libertar. Eu falei, vamos. Aí fui. Aí foi a primeira vez, assim, que Deus usou uma pessoa pra, assim, fez o raio-x da minha vida, assim, orou. Onde Deus que mostrou você tava? tudo. Em São Paulo? Tava em São Paulo. E a gente foi pro interior Sim. pra essa célula. E daí, nessa célula, Deus usou uma pessoa pra orar por mim. E Deus mostrou a minha vida inteira pra essa pessoa. E aí o temor foi crescendo dentro de mim, né? Eu falei, caramba, Deus me conhece. E eu precisava mudar. Eu tava ainda na vida de pecado. Sim. Eu não sabia o que fazer com isso, eu não sabia o caminho. Então, descobri que esse meu primeiro pastor, que ficou comigo 5 anos, morava na minha rua. E a gente começou uma reunião de oração na casa dele, na sala da casa dele. Sim. E um detalhe, uns 2 meses antes disso acontecer, 2 meses, eu tinha feito teste para entrar no Balé do Faustão. Então, quando eu me converti e isso tudo aconteceu, eu estava esperando o resultado para saber se eu tinha virado bailarina do Faustão ou não. Eu não tinha me tornado ainda, mas eu tinha feito o teste. Então, quando eu comecei a me aproximar desse pessoal da igreja e tudo mais, eu lembro que na mesma semana que isso tudo foi muito rápido, na mesma semana que isso aconteceu, esse meu primeiro pastor, ele me mandou uma mensagem e falou assim, nós estamos indo pro monte orar.
e ficar 3 dias lá, só na água. Jejum e oração. Você quer ir? Eu não sabia o que era monte, eu sabia o que era jejum. Minha filha, eu falei assim, tem Deus. Partiu. Eu fui de olho fechado, eu tava desesperada pra mudar de vida. Sim. Desesperada pra me libertar. E daí a gente foi, já era tarde, a gente chegou lá, era 1h da manhã. Então aquele monte, era um monte lá no Embu das Artes. Não sei se você conhece, um monte que Eu já ouvi eu não falar, sei como mas que é hoje, mas era um monte muito abençoado, assim, que muitas pessoas iam pra orar. Um monte enorme. Então você chegava lá, era um monte assim da oração, sabe? Os carros paravam e você subia um monte e passava ali dias. Aí a gente foi, eu subi aquele monte, tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Eu fiquei, assim, aterrorizada, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus estava naquele negócio. E daí a gente passou 3 dias lá, primeira vez na minha vida que eu jejuei 3 dias só na água, em cima do monte, no frio, orando dia e noite, noite em dia. E daí no primeiro dia do jejum, do monte, Sim. foi um dia assim, onde eu acho que Deus usou pra me libertar de muita coisa. Porque era assim, foi uma noite de libertação, onde o mundo espiritual se moveu, a gente via demônios pra todo lado, barulho. E o Senhor usou, né, esse homem de Deus que me acompanhou por 5 anos pra fazer libertação em mim, pra orar. A gente foi quebrando. A minha libertação demorou mais ou menos uns 6 meses, 7 meses pra acontecer. Porque eram castas. Eu dei legalidade pra muito demônio na minha vida. Não só através do pecado, mas através de invocar demônios. Sim. Através dessas brincadeiras que pra muitos parece bobeira, mas não é bobeira. Eu assistia muito filme de terror. Eu amava ver filme de terror. Filme de terror é outro portal que a gente assiste agora, e entra muito. muito. As pessoas, não, besteira não é besteira. Então, assim, eu dava muita legalidade através de filmes de terror que abre esses portais através das brincadeiras do compasso, do copo, falar com espíritos, através da idolatria que a gente vivia. Então, a minha libertação demorou um bom tempo. A gente conhece a Cristo, nós somos salvos, nós recebemos a filiação. Mas depois começa um processo de santificação. E esse meu processo de santificação demorou uns meses pra terminar. Assim, acredito que nós vamos nos santificando até nós morrermos. Mas, pra limpar e tirar toda a legalidade que a gente deu pra Satanás antes, dependendo do nível de ocultismo que você foi, demora. Eu conheço uma mulher que é na nossa igreja, que ela converteu, tinha vida no altar por 3 anos, todos os cultos ela endemoniava. Mas ela tinha feito muitos pactos antes. Muitos. Então, são camadas, assim, sabe? Sim. Cada um vai ser de um jeito. E o meu demorou uns 6, 8 meses pra acontecer. Então, nesse dia no monte, começou meu processo de libertação, de santificação. Então, eu lembro que eu voltei pra casa, eu já não tinha problema com droga. A única coisa que ficou, que era difícil largar, era a maconha e o cigarro. Aí, como eu tava com muita fome de Deus, eu abri um jejum de 21 dias, assim que eu cheguei no monte. Você tá usando ainda? Minha filha... O quê? Você tava usando ainda maconha, tudo a maconha, mesmo assim? só maconha. Só maconha. Só maconha, que foi a única coisa, assim, que ficou... que foi difícil de eu conseguir me libertar. Sim. Só que quando eu percebi que isso não tava saindo de mim, eu falei, o quê? O que eu faço pra sair daqui? Eu vou jejuar. Aí eu falei, não, eu vou jejuar. Eu entendi que o jejum era uma arma espiritual, mas eu ainda não sabia como, mas eu abri o jejum pela misericórdia de Deus. Eu falei, Senhor, depois de 21 dias, eu não quero mais ter vontade nenhuma. Nunca mais, depois desses 21 dias, eu coloquei um cigarro na boca. Fui liberta 100% em um mês. Assim, em relação a vícios, tá? Sim. Em relação a vícios. Então, logo depois, aí comecei a apertar meus laços com as pessoas da igreja, começamos a se reunir na casa desse pastor, e era uma célula, e hoje é uma igreja linda, incrível em São Paulo, mas começou de uma célula, e nessas células de oração na casa dele, eu tava esperando a resposta do Faustão, tá? Sim. E eu lembro que eu saí do monte, fiz esse jejum, tava ali buscando a Deus, a resposta do Faustão não vinha, fui pra cidade da minha mãe, e eu fui na igrejinha dela, Deus e Amor. Aí Deus usou um profeta lá. E eu sei que isso muitas pessoas não vão entender, mas foi a forma que Deus fez a minha vida. O profeta virou pra mim e falou assim, Juliana, Deus manda te dizer que Ele está te colocando agora, naquele lugar cheio de câmeras, pra te usar lá, como uma espiã do reino. E eu falei, nossa,
eu vou ser aprovada no Faustão. Eu sabia. Eu falei, Deus tá me colocando lá. E como eu tava sedenta, eu tava assim, muito pentecostal. Eu falei, eu soltava fogo pelos olhos, eu queria que todo mundo fosse pra Jesus. Eu falei, eu vou levar todo mundo pra Cristo lá. Então eu entrei no Faustão, convertida, assim, no extremo, que eu não ia pra festa, não ia, as pessoas convidavam, nada me tirava do centro da vontade de Deus. Nada. Então, mas Juliana, você entrou lá crente, como assim você dançava? Muitos não entendem, eu acho que muitos nunca prestou tanta atenção. Mas trabalhar de no meio, Deus, né? Deus ele precisa levar luz no meio das trevas. Sim. Isso é um ponto. E lá é um lugar muito difícil. As pessoas conhecem as histórias da Globo. Foi um lugar que me abençoou muito. Eu não posso reclamar. Conheci pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje. Foi um trabalho que me abençoou muito. Aprendi muito hoje o que eu faço pro reino de Deus. Eu aprendi lá. Que é apresentar, que é falar com o público, sabe? Então, Deus não desperdiça nada. Ele pegou meu dom de lá e agora usa pro reino. Isso. Porque no reino hoje eu prego, eu falo da palavra de Deus, eu gravo vídeo e etc. Mas, Como que é lá? Então, tem crente, né? E sim, Deus eu colocou era- lá. eu e mais uma amiga, assim, ela já era uma amiga que cresceu no evangelho e tudo mais, mas eu era a única crente, assim, que evitava até ir pros lugares, sim. sabe? Evitava festa, evitava beber, sabe, assim, enfim. Então, quando eu entrei lá no Faustão, eu entrei, assim, com a mente renovada. Eu tava com Cristo, assim, no meu sangue. Então, como a gente, quando eu entrei no Faustão, nós estávamos fazendo os cultos na casa do pastor, eu comecei a convidar as pessoas para ir pros cultos. Eu convidava a bailarina, eu convidava a apresentadora, convidava maquiador, convidava todo mundo que me dava na telha. E muita gente foi para os cultos, muita gente conheceu Jesus, muitos não estão nos caminhos, mas muitos conheceram Jesus lá e continua no caminho, tá? Muitos. Então, assim, era libertações que acontecia. Tinha gente da Globo que ia lá nos nossos cultos e um ponto muito importante, depois eu volto pra esse ponto, mas só pra fechar esse ponto, que a gente vai abrindo vários links. Mas quando os cultos começaram a acontecer, começou a chegar muita gente com problema espiritual. Os mesmos problemas que eu tinha. Mas até piores. Pessoas que veio do satanismo, da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria, de tudo que você puder imaginar. E como eu já tinha essas experiências com o espiritual, eu não tinha medo de ajudar essas pessoas. Deus falava aí, tá vendo? Foi por isso que eu permiti essas opressões acontecer, porque eu tinha que te treinar. Hoje, você vai fazer com pessoas, agora reais. Então, as pessoas chegavam com problema de espirituais, eu orava por elas e pela glória de Deus, elas eram libertas pelo nome de Jesus. Aí eu falava, é por isso que eu vivi tudo isso. Então, eu já não tinha medo. Eu não tinha medo de ajudar as pessoas, mas eu tinha um medo absurdo ainda de dormir sozinha, que eu vou chegar nesse ponto, como Deus me curou. Então, as pessoas chegavam com problemas espirituais, a gente ajudava. Então, era uma igreja, até hoje é uma igreja, eu não faço mais parte dessa igreja, mas até hoje é uma igreja com um chamado muito forte na libertação. Tá, e você fazia libertação ali. E como que era? As pessoas criticavam, falavam mal, não queria? Então, eu não fazia libertação na Globo, né? Não. Lá dentro da emissora, não. Não, eu convidava as pessoas pra ir pra igreja e ter um contato ali. E lá você... Porque na nossa igreja, que eu cresci, acontecia muita libertação, mas acontecia muito milagre. Eu quero contar um milagre que aconteceu lá. Então, eu falava, se as pessoas veem o que eu tô vendo, elas vão crer em Cristo. Então, eu preciso chamar. Então, eu chamava todo mundo pra ir pro culto. Muita gente foi. Então, chegava pessoas assim da Globo que chegavam lá e vomitavam sangue. Caía no chão endemoniada, rastejavam no chão que nem Lá cobra. mesmo, lá dentro. Lá dentro. Era a casa do pastor e a gente só levava pra cozinha, assim, pra pessoa ficar mais à vontade. Sim. Depois a gente conseguiu um lugar, hoje tem um lugar, né, estabelecido, a igreja, mas era uma célula, né, era uma reunião de oração, mas ali o poder de Deus era tão forte ali. Meu Deus, as pessoas chegavam, pessoas que estavam com problema, às vezes chegavam e manifestavam só de pisar o pé ali, porque a gente tava vivendo... Eu creio, assim, que a gente viveu um avivamento, assim, ali, sabe? Porque é que eu não entendi o que era isso. Então, hoje, pensando... eu falo, caramba, olha o que eu vivi. Porque aí as pessoas chegavam, eram libertas e tudo mais. Só que chegou num nível que eu tava evangelizando tanto naquela Globo, que o meu coreógrafo, ele me parou no corredor. E ele falou assim pra mim, Juliana, os diretores estão sabendo que você tá levando muita gente pra igreja aqui.
Então é melhor você tomar cuidado, porque você não é autorizado você falar o nome de Jesus aqui nesses corredores. Aí eu ouvi ele assim, eu falei, tá bom. Aí eu dobrei o evangelismo, então eu não parava. Sim. Era uma loucura. Então assim, às vezes eu tava fazendo maquiagem lá na Globo pra gravar, aí chegava alguém assim e falava, Juliana, você pode vir aqui rapidinho? Aí quando eu ia assim pro corredor, você pode orar por mim? Então eu era a tia do coque ali. Que as pessoas me procuravam Sim, pra acho orar, que- tudo mais pela glória de Deus. Então isso começou a crescer demais. Então, por exemplo, no nossa primeira semana de reunião nesse culto, nessa célula de oração que depois virou uma igreja, que a igreja são pessoas reunidas, né? Hoje tem um espaço estabelecido, né? Somos a igreja. Nós somos a igreja. Mas vocês entendem o que eu tô falando, né? Nós reunimos na casa do pastor, não tínhamos um lugar próprio. Sim, sim. Então, na primeira semana, quando nós estávamos fazendo essas reuniões de oração, eu estava sentada, tinha acabado o culto, estava sentado com umas 8 pessoas na sala, e tinha uma menina que ela tinha acabado de se converter. Era uma menina branca, loira, magrinha, estava sentada aqui, ó, no meu pé aqui, assim. E eu lembro que acabou o culto, tinha esse meu primeiro pastor e um amigo dele, que era muito usado por Deus. E nós estávamos orando. Acabava o culto, a gente ficava por horas adorando a Deus. E ficava lá. E as pessoas eram batizadas em línguas. E acontecia muita coisa. Então nós estávamos naquele dia tranquilos orando, tudo mais. Estava todo mundo com os olhos fechados. E estávamos orando. Aí o homem de Deus que estava com a gente nesse dia, ele começou a orar pela menina que estava no meu pé. E a menina, assim, o primeiro contato dela com a igreja, com oração, com essas coisas. E eu lembro que durante todo o dia, através de pessoas diferentes, Deus foi usando pessoas durante o dia dessa menina, desse dia, e falava pra ela assim, Deus tá mostrando que Deus tá curando seu sangue. E ela recebeu essa palavra de umas 3 pessoas diferentes durante esse mesmo dia. E nesse final desse dia, que ela estava sentada no meu pé depois do culto, esse homem de Deus que estava na sala, ele começou a orar por ela. Só que a gente estava todo mundo em espírito, de olho fechado. E ele falou assim pra ela, viu, Deus manda te dizer que você tá sendo curada hoje. Teu sangue está sendo curado hoje. E ele teve uma visão, e a gente ouvindo com o olho fechado. Ela também, ela tava sentada no chão. Sabe quando a gente cruza as pernas assim, tipo índio? Sim, Ela tava sim, assim. tá, sim. E ele falou assim pra ela, Deus tá te curando hoje, e eu vejo um anjo te dando uma injeção de cura. Ele falou com essas palavras. Sim. Uma injeção de cura da tua canela até a ponta das suas mãos. Quando ele falou isso, a menina que tava sentada na minha frente, ela deu um grito, porque ela abriu o olho e ela olhou pra menina que tava no meu pé. Ela deu um grito. Assustada. Sim. E quando a gente assustou, a gente olhou, o que essa menina tá gritando? Quando eu olhei pra menina que tava no meu pé, que recebeu essa palavra, até ela assustou, porque quando a gente olhou, tava saindo sangue de todos os dedos da mão dela. Meu Deus. Tava saindo sangue da onde o homem de Deus viu a injeção sendo dada. Sangue daqui e de todos os dedos da mão dela. A gente ficou em choque, porque a presença de Deus veio de um jeito naquela sala. A presença manifesta que eu falo, veio, abafou tudo assim, todo mundo caiu de joelho, começou a orar. Eu fui batizada em línguas esse dia. E eu falava assim pra Deus, eu quero ser batizada em línguas. Pra saber que eu tô sendo batizada mesmo, eu quero ver um milagre na minha frente. E nesse dia eu vi um milagre. Todo mundo caiu de joelho. Eu e mais uma menina que era do Faustão comigo começou a ser batizada em línguas. Começamos a falar em línguas. E a menina que também foi ser curada naquele momento do sangue, foi batizada em línguas. E foi um mover. Então a gente vivia esse tipo de coisa quase toda semana. Isso foi na minha primeira semana, assim, depois que eu fui liberta mesmo, assim, dos vícios. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é pra isso que eu nasci. Então eu fiquei, assim, maluca por Jesus Cristo. Eu fiquei apaixonada num nível que eu ia pra aquela Globo com sangue do zóio pra converter pessoa, pra levar Jesus pras pessoas. Eu falava, essas pessoas precisam ver o que eu tô vendo, pelo amor de Deus, porque todo mundo vai crer. Então, Deus me colocou lá por esse propósito, sabe? Deus me guardou muito lá. Na TV é um ambiente, assim, que se você não tomar cuidado, você tem propostas, você tem tudo muito fácil. Você pode cair muito fácil. Só que como eu entrei lá, assim, com princípios inegociáveis, como o Faustão e todo mundo ali, os diretores, todo mundo sabia que eu tava em Cristo. Sabia que você... Sabia que eu era cristã? Ninguém nunca fez nenhum convite decente pra mim. Ninguém. Todo mundo me respeitava. O próprio Faustão às vezes brincava, assim, quando era carnaval. Sim. As meninas viajavam pras festas, né, pra praia. E eu sempre tava no retiro da igreja. Aí o Faustão pedia foto pra gente. Manda foto. Todas as bailarinas precisam mandar foto da onde passou o carnaval. Aí tava todo mundo nas festas e tinha eu lá no retiro, lendo a Bíblia. Aí passava no telão.
Não deu fim com o Brasil inteiro. Aí ele falava assim, aí umas vai pra praia, Faustão. Umas vai pro carnaval, outras vai não sei o quê. Aí outras vai pro retiro espiritual. Então ele não entendia o que era a vida, mas ele sempre respeitou. Nunca fez piada. Sempre, sempre, sempre. Tanto é que eu fiquei lá 4 anos. Nossa, muito tempo. Protegida, dançava e depois ainda comecei a apresentar, fazer merchandising, que é quando a gente apresenta os produtos lá, sabe? Sim. Como se eu fosse apresentadora. Então eu comecei a fazer isso lá e isso foi me treinando pro meu chamado evangelístico, que hoje eu atuo, pela glória de Deus, eu e o meu marido, temos um chamado muito evangelístico. Então nós pregamos, eu até esqueci de falar, a gente mora em Dublin, na Europa, na Irlanda, e hoje nós estamos servindo na Igreja Lagoinha de Dublin, que é uma benção. Claro. Nosso pastor Fábio, nossa pastora Aline, e nós hoje estamos liderando os cultos em inglês na Lagoinha de Dublin. Então, assim, foi um tempo... O que vocês fazem? Você falou que faz, deixa eu ver aqui, que Sim. pagou aqui. Deixa eu ver, escrevi, líderes dos cultos em inglês. Sim, o que acontece? A Lagoinha de Dublin só tinha cultos para brasileiros, em português. Nós chegamos em Dublin em outubro do ano de 2024. Quando nós chegamos lá, nós conhecemos a igreja, nós tornamos membros, o Espírito Santo... Na verdade, é uma longa história, vamos lá. Quando a gente se casou, eu e o time nos casamos na Áustria. Aí a gente ia voltar pra Austrália, porque a gente vivia na Austrália antes. Sim. Deus não permitiu. Deus foi fechando as portas. E aí todos os planos que a gente tinha, Deus fechou a porta da Austrália, da Nova Zelândia, que a gente pensou pra Nova Zelândia, pra Áustria. Nada deu certo. E só sobrou como opção Dublin, porque é uma cidade da Europa que fala inglês. E como meu esposo é europeu, pra mim seria menos burocrático em questão de visto, documentação. Então a gente entendeu de Deus que era pra ir pra lá. Só que a gente foi assim com os olhos fechados, sem saber o que ia acontecer. Então a gente chegou em Dublin, foi tudo uma surpresa. E aí a gente começou a ir nas igrejas, a gente falou assim, Espírito Santo, fala com a gente, qual igreja a gente deve servir. Porque a gente não sabia. E tem muita igreja brasileira lá. Então a gente foi em uma, Deus não falou com a gente. E era uma benção, mas Deus não falava com a gente. Fomos na segunda, Espírito Santo nada de confirmar. Quando a gente foi na Lagoinha, que foi uma igreja que eu nunca tinha pensado em congregar. Nunca. Engraçado. E eu lembro que a gente sentou lá e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de uma profecia que eu recebi quando eu me converti. Que me mostrou exatamente o quadro, assim, da onde eu tava. Eu falei, meu Deus, é aqui. Aí o Espírito Santo confirmou no meu espírito, é aqui que você tem que ficar. Só que eu fiquei quieta. Eu falei, eu vou esperar Deus falar com o Timo, com meu esposo. Porque se Deus confirmar pro meu esposo, eu vou ter certeza. Porque ele é meu cabeça. Eu preciso estar sobre a liderança dele. Mas se ele falar Deus falou comigo, é porque realmente Deus falou com ele, porque ele nunca serviu numa igreja brasileira. Ele fala pouquíssimo português. Então, eu esperei, fiquei quieta. Quando a gente saiu da igreja, ele virou pra mim e falou assim, o Espírito Santo falou comigo, é aqui. Aí a gente teve certeza que era pra gente estar lá. Só que a gente não sabia o que ia acontecer, a gente foi obedecendo, dando passo de fé. Por isso que eu falo, a gente obedece mesmo sem entender. Deus vai fazendo. Então a gente foi obedecendo, aí passou uns dias, tivemos uma reunião nos tornamos membro e tivemos uma reunião com o pastor. E quando a gente conversou com o pastor, o Timo, ele se formou em teologia na Austrália. Sim. Então, quando o pastor conheceu ele, o pastor falou assim, meu Deus, você é a resposta de oração. Porque a gente tem orado por alguém para liderar os cultos em inglês, alguém que tem um inglês perfeito como o seu, porque o inglês do time é perfeito, não é? O meu não é tão perfeito assim, eu tô aprendendo ainda, né? Sobrevivo muito bem, mas ele tem o inglês perfeito, a primeira língua do Timo é alemã, mas ele cresceu aprendendo muito bem inglês. Aí o pastor falou, eu queria convidar vocês para liderar os cultos em inglês, que a gente não tem ainda. Porque uma igreja brasileira, na Irlanda, e pelo fato de deles só pregarem em português, não estava alcançando os irlandeses. Nos cultos em português tem tradução para o inglês, no foninho. Mas não é a mesma coisa de ter um culto em inglês. Eles vão se identificar muito mais. Sim. Então, o pastor foi tocado por Deus e começamos os cultos em inglês em abril, onde nós lideramos os cultos lá, que é uma bênção, tem muita gente que serve junto com a gente. E agora a gente está conseguindo ter a oportunidade de alcançar irlandeses. E os gringos no todo, né? Chega lá o pessoal que fala inglês, tem um culto para eles se sentirem conectados, né, em inglês. Então, nós pregamos lá, tem outras pessoas que nos ajudam a levar a palavra de Deus. Eu preguei a primeira vez em inglês há 3 semanas atrás, eu quase infartei do coração, mas deu tudo certo, glória a Deus, porque assim, não é fácil. É um temor. Meu Deus, você tem. é assim, uma dependência de Deus.
uma dependência de Deus gigantesca. Sim, com Eu resisti demais, mas Deus sempre pediu pra mim aprender inglês. E eu não sabia que eu ia casar com uma pessoa que falasse inglês. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Na minha vida. Então, hoje eu entendo que Deus tem algo. Sim. Deus precisa que eu aprenda outras línguas. É um pra- propósito, né? É um propósito. Então, hoje nós servimos lá em Dublin, na Lagoinha. Nós lideramos os cultos em inglês. E tem sido uma bênção. Glória a Deus. E o seu pai? Então, É, boa pergunta, tá? Vai me lembrando aí que tem muito detalhe. Quando eu me converti, passado uns meses, eu ainda tinha muito problema com meu pai. Não tínhamos mais contato. Mas, na verdade, nosso relacionamento até deu uma piorada. Não por mim, mas por ele, que ainda oro pela vida dele. Deus me ensinou a amar ele de todo o coração. Mas o que aconteceu foi que, quando eu me converti, passados uns meses, eu tava no meu quarto, eu já tinha perdoado meu pai, achado que tinha perdoado. Sim. Só que aconteceu uma situação que eu fiquei com raiva dele novamente. Aí o Espírito Santo me encontrou no meu quarto. Ele falou assim pra mim: Juliana, eu perdoei você de todos os seus pecados, que não foi pouco. Quem é você pra não perdoar alguém? E a palavra de Deus diz, né? Se você não perdoar, eu não os perdoarei. Deus fala, né? Se nós não perdoarmos aqueles que nos machucaram, Deus não vai nos perdoar. Então isso é muito sério. Então eu falei, meu Deus, eu preciso perdoar meu pai. E o Espírito Santo falou assim: perdoa hoje definitivamente, porque após esse perdão, o relacionamento de vocês vai piorar. Aí eu falei, meu Deus, assim, Deus tá pedindo pra me perdoar meu pai, já me avisando que o nosso relacionamento vai piorar. E eu falei, eita. Mas isso foi primordial, porque eu preparei meu psicológico. Sim. Aí eu liberei perdão pro meu pai, de coração. Parece assim que foi sobrenatural, porque eu liberei perdão pro meu pai. E eu falei assim, Senhor, eu perdoo meu pai. E eu sei que se a partir de hoje piorar nosso relacionamento, não por conta do meu querer, mas por causa do querer dele, porque ele ainda não te conhece, não vai descer mais pro meu coração, não vou ter mais raiva. E foi o que aconteceu. Piorou num nível. Começou a nos atacar muito, enfim. Meu pai ainda não conhece a Cristo. Então nós temos orado pela vida dele ainda. Faz anos que ele não tem contato com a gente. Nem com você? Não tem. Ele foi opcional dele. Então se ele vê esse testemunho, pai, eu te amo. E eu oro por você. E as portas da nossa vida estão abertas, da minha vida está aberta para você. Mas o que aconteceu foi que eu perdoei meu pai no nível. E pelo fato de conhecer o mundo espiritual, modéstia à parte, né, de ter essas experiências, eu sempre entendi, a Bíblia fala, a nossa guerra não é contra a carne e contra a sangue, é contra poderes espirituais da maldade, no mundo das trevas. Então eu sempre entendi que havia uma influência ali, que fazia ele ter essa raiva, de bater e ter esse problema comigo. Sempre foi mais comigo do que com os meus irmãos. Então quando eu entendi que meu pai precisa de Deus tanto quanto eu falei, quem sou eu pra não perdoar? Eu perdoei num nível que hoje eu tenho tanto amor por ele. Tanto amor por ele. E assim, anos sem falar, eu acho que vai fazer uns 6, 7 anos. Que não tem contato nenhum, por opção dele, não tem contato. Né? Ele, não sei o número, ele sumiu. Sim. Tem a vida dele, mas continuamos orando por ele, acreditamos que o Senhor vai tocar. Sim. Em nome de Jesus. Eu amo ele muito. Enfim, então isso foi resolvido no meu início de conversão. Mas uma coisa muito interessante começou a acontecer. Me converti, conheci a Cristo, os vícios pararam, mas as minhas opressões noturnas continuaram. Menos, mas continuaram. E eu não sabia o que fazer. E eu tinha aceitado Cristo, tava com a vida no altar. Você não, dormia ainda com a luz acesa? Eu dormia com a luz acesa. Muitas vezes Satanazinho me paralisava na cama. E vinha e... Enfim, teve um episódio que já fazia uns 2 anos de convertida, tá? Estava num apartamento, outro apartamento. Mais tranquilo. Tava dormindo no meu quarto. Era quase 3 da manhã. Aí, de repente, era uma cama que não tinha extrato embaixo. Era só colchão. Sabe aqueles colchões... compridos não, grossos. Assim. Não é no chão? É no chão, Sim. mas alto, assim. Sim. Então eu tava dormindo nesse dia, eu tava muito bem com Deus, sabe? Então eu poderia falar, nossa, isso tá acontecendo porque eu estou vivendo uma vida de pecado, tô dando legalidade pra Satanás, mas não!
E eu comecei a entrar em crise, porque continuava. Só que nesse dia foi o pior dia. Foi depois que você foi batizada. Foi, com o tinha sido Espírito batizada, Santo, tudo já tinha o aquilo Espírito que... Santo, vi vida com Deus, vida de igreja, relacionamento com Deus. Não vivi uma vida de religiosidade. Tinha vida com relacionamento, apaixonada por Cristo. O que aconteceu foi que eu estava dormindo no meu quarto e eu tava dormindo e de repente eu acordei na minha cama, assim. Na verdade, eu não consegui me mover de novo. Na verdade, assim, eu fui paralisada na cama. Quando eu fui paralisada na cama, minha janela tava aberta. Eu morava no 3º andar e tava calor, deixava a janela aberta. E eu sabia que eu vi um demônio na minha janela. Só que quando eu vi o demônio na minha janela, eu ainda estava sonhando. Quando eu terminei de ver ele na janela, que eu vi ele na janela, eu acordei na minha cama, mas eu fiquei consciente, não conseguia me mover novamente. Só que eu não conseguia também mover minha pálpebra. Quando isso aconteceu, uma presença maligna da minha cintura até a ponta do meu pé começou a me afundar na cama. Afundou meu corpo inteiro, que meu corpo ficou assim, ó. Ficou assim, que nem filme de terror. Eu vi o tec-tec da cama. E enquanto isso acontecia, olha que interessante. Eu só pensava assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não acreditava, eu tava em Cristo. Eu falava, mas por que isso tá acontecendo? E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Eu só pensava isso. Eu não lembrei nem de orar. Eu fiquei tão apavorada, sim. porque fazia um tempo que Você não ficou acontecia. apavorada, assim, de... Eu tô em Por que Deus ele tá me e tá tocando? acontecendo. Exatamente. Mas olha que interessante. Ele me afundou toda na cama. Quando ele me afundou toda na cama, a voz do Espírito Santo foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo audivelmente. Ele falou assim, você quer ver o que está em cima de você ou não? Ele falou pra mim. E eu sabia que era o Espírito Santo. E como ele me deu a opção, eu falei, eu não quero ver. Aí ele falou assim, então ora. Aí eu comecei a orar. Na hora que eu comecei a orar, o diabo saiu. Pum! Correu. Aí eu sentei na minha cama, acendi a luz. E aí eu falei, meu Deus. Eu fiquei em choque. Eu falei, por que Deus permitiu isso? Aí eu fiquei o dia inteiro tentando entender. Aí o Espírito Santo foi me ministrando. Ele falou assim, olha só, você percebeu que enquanto ele te afundava, você não sentiu medo? Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Eu só fiquei assim, tipo, Sim. por que isso tá acontecendo, meu? Por quê? Por quê? Porque fazia um tempo que nada tão pesado acontecia dessa forma. Desde que eu me converti. Acontecia algumas coisas, mas não desse nível. Aí o Espírito Santo falou assim, eu permiti isso acontecer pra você ver que você não tem mais medo. E pra você perceber que você hoje que tem autoridade pra mandar ele embora. Quem tem que ter medo é ele, não é você. Aí na hora, me deu estalo. Eu parei de ter medo. Acabou. Comecei a dormir com a luz apagada. Eu entendi naquele momento. Eu já tava 2 anos convertida, mas eu não tinha entendido ainda a autoridade que eu carregava. E naquele dia Deus permitiu, foi assim, ele me tocou, foi estranho, ele me afundou, sabe, assim, que eu falei, meu Deus, por quê? Mas pra você entender, Deus falou. Deus permitiu. Pra você entender que ele que tem que ter medo. E daí, naquele dia em diante, eu tomei posse da autoridade. Então, eu comecei a resistir Satanás muito mais. Esse tipo de experiência foi parando, tá? Mas, um outro ponto que eu quero tocar aqui. Eu me converti, aceitei a Cristo, ele virou meu Senhor e Salvador. Mas eu não tinha fechado portais que eu abri lá atrás. Eu convidei demônios lá atrás. Tem uma história que é assim, só para as pessoas entenderem melhor. Imagina que eu dou uma chave pra você, mas eu não te conheço, tá? Eu te dou uma chave da minha casa. A chave da minha casa eu dou na tua mão, não te conheço. Aí você entra na minha casa, você é desconhecida, você bagunça a minha casa, você usa as minhas coisas, você quebra as minhas coisas, você faz o que quiser, você faz a bagunça que quiser na minha casa, você tem a chave da minha... Eu te dei a chave da minha casa. Você quebra o que você quiser, você bagunça o que quiser, você pode me tocar, você pode me atazanar, você pode me fazer dormir mal, você pode colocar seta na minha cabeça, você tá dentro da minha casa. Você deu Eu dei autoridade. Mas aí, logo em seguida, eu conheço a Jesus. E dou a chave da minha casa, uma outra cópia pra Jesus. Jesus tem a chave. Ele entra ali. Aí ele traz luz, traz um propósito pra minha vida, vira meu Senhor e Salvador. Beleza, as coisas melhoram, começa a melhorar. Só que daí, como eu dei a chave pra um desconhecido antes, esse desconhecido, às vezes, ele pode vir, porque ele tem a chave. Ele vai vir, ele já não vai ter a mesma autoridade que antes. Mas ele vai vir. Aí,
Imagina um desconhecido, ele vai pra sua casa. Às vezes ele deixa objetos na sua casa. Ele deixou a carteira dele na sua casa. Ele deixou coisas ali que era dele na sua casa. Ele deixou vestígios dele na sua casa. Ele vai querer voltar o quê? Peraí, eu tenho minha carteira aí na sua casa. Eu tenho objetos meus aí na sua casa. Eu tenho a chave da sua casa, então eu posso voltar às vezes. Ele começa a voltar às vezes. Pra atazanar. Porque ele também tem a mesma chave que eu dei lá atrás. Eu dei a chave pra ele lá atrás. Só que daí eu falo, Jesus, me ajuda aí, Jesus. Aí Jesus fala assim, eu te ajudar? Eu já te ajudei, eu já te dei autoridade. Usa a autoridade que eu te dei, mandando essa pessoa estranha embora da tua casa, mas tirando a legalidade que você deu pra ele. Tira a chave dele. Jesus fala, já te ajudei. Você tem toda a autoridade em meu nome. Usa o que eu te dei. Jesus poderia fazer tudo sozinho, no estralar de dedo? Poderia, mas ele escolheu fazer com que a gente participasse do que ele faz. Aí, eu vou lá, tomo autoridade, tiro a chave da pessoa estranha, ela não entra mais na minha casa, acabou. Então, quando eu dei essa legalidade para Satanás, trazendo demônios para minha vida, invocando esses demônios através dessas brincadeiras do copo, falando com espíritos, através do pecado e tudo mais, eu dei a chave para eles. Mas aí logo depois eu conheci Jesus. Fui salva, virei filha, comecei meu processo de santificação. Mas aí, por que esses raios de perturbação continuaram? Porque antes desse episódio dele me afundar na cama, outros episódios aconteceram. Eu já vou contar alguns outros, mas continua acontecendo vários episódios assim de perturbação noturna. Vários. E eu falava, mas o que tá acontecendo? Aí o Espírito Santo falou, você lembra da chave que você deu lá atrás? Vamos lá, eu te dei autoridade. Tira essa autoridade deles. Então, todo ocultismo, todo o acesso que a gente deu a Satanás lá no passado, seja qualquer ocultismo que você fez parte, tudo que é contra a palavra de Deus dá acesso a Satanás. A gente tem que tirar a legalidade deles. Já vi pessoas que foi liberta 100% na hora que aceitou Jesus Cristo. Mas tem pessoas que, dependendo do nível de ocultismo, é um processo. Você precisa tirar a legalidade, fechar essa porta. Aí eu fui lá, o que eu fiz? 8 horas de libertação. De tanta coisa que tinha acontecido na minha vida. Fui lá, fui renunciando, fui quebrando essas autoridades, fui quebrando esses portais, fui tirando essas chaves desses demônios. E aí foi parando, entendeu? Então, é isso que muitas pessoas não entendem, sabe? Você tem Jesus, aceitou Jesus. Tá bom, pega tudo que você deu a legalidade lá atrás e tira essa legalidade deles. Porque Satanás, ele não é cavalheiro. Ele vai ficar, ele acha que ele pode ficar na banhagem. Ele invade. Então a gente precisa falar assim, a partir de agora, o único que tem autoridade aqui é Cristo. Eu te renuncio, eu não te aceito mais na minha linhagem. Em nome de Jesus, sai agora. Pronto, colocou o sangue de Jesus, acabou. Entendeu? Então depende muito do grau de ocultismo que a pessoa foi, sabe? Depende muito, então cada libertação vai ser de um jeito diferente, vai ser um processo diferente. A gente só precisa entender e reconhecer, porque pra gente resistir Satanás, a gente precisa saber por onde ele tá entrando, como que ele tá trabalhando. A gente não pode fechar os olhos pra guerra espiritual. Então, isso começou a melhorar. Aí teve um outro episódio que eu já tinha acontecido esse episódio dele me afundar na cama, tá? Já tinha vencido meu medo de escuro, tá? Eu já morava em outro apartamento, já morei em muitos lugares. Eu morava em outro apartamento e essa era uma casa bem antiga. Bem antiga. E casa antiga, às vezes, é complicado, né? É uma guerra, só Deus pra entender. E a gente já morou ali, né? Já morou lá. E eu morava com 2 meninas da igreja também. Era uma casa, assim, abençoada. Mas era muito antiga e toda vez tinha alguma coisa que acontecia. Já teve testemunha aqui que também o casal mudou pra uma casa, não sabia, né? Quem morou lá, o que fazer, começar aquele processo. Nossa, sim. Daí ela foi descobrir que era um centro de macumba. Olha só. Nossa, meu Deus do céu. Então os portais... Muito difícil. O portal estava aberto. E às vezes Deus vai mandar você mudar. É uma coisa não, assim... ela teve que mudar. Saiu. Porque é melhor mudar, às vezes, do que ficar nessa guerra. Porque às vezes mesmo... A gente orava na casa que a gente morava, consagrava. Sempre. E sempre aconteceu alguma coisa ou outra. E olha só, eu descobri que nessa casa que a gente morava, eu já tava assim... Era o meu 3º, 4º ano, assim, de convertida. Já tinha mudado muita coisa na minha vida.
esses ataques acontecia só se Deus queria me mostrar alguma coisa, me permitindo passar por alguma situação para eu entender o que Deus queria, por algum motivo específico, ou porque alguém tava fazendo alguma coisa, sabe? E aí eu tava dormindo, eu tava nessa casa que eu tava morando. Era uma casa antiga, descobri que a pessoa que morava no meu quarto acendia vela pra potestades, principados, era uma loucura. Então a gente orou naquela casa, a gente consagrou aquela casa ao Senhor e tudo mais. Mudou muito, mas um certo ponto na pandemia, eu estava lá sozinha, as meninas tinham viajado, que morava comigo, e foram 15 dias praticamente, assim, sequenciais, que Satanás vinha no meu quarto, me puxava da cama, pisava na minha cabeça. Não tô brincando, nesse nível. Meu Deus. E eu falava, mas que é isso? Do nada. Eu fiquei assim, eu acordava no meio da noite, orava assim, melhorava. Aí no outro dia, toda vez à noite. E eu falei, só que eu já tava praticando a minha autoridade, entendeu? Sim. Eu falei, não, vai ficar isso aqui não. Eu me levantei em oração, chamei o pessoal da minha igreja, apareceu lá 15 pessoas da igreja na minha casa, começaram a orar. E oraram, eu falei, agora vai parar, né? Mas eu não sabia, olha só como que é complicado o mundo espiritual. E aí foram embora. O que aconteceu? Continuou. Aí eu falei, não é possível, cara. Aí um dia, no último dia assim de opressão, eu lembro que eu ajoelhei chorando no pé da cama. Eu falei, Deus, me mostra o que tá acontecendo. Aí um amigo meu, muito usado por Deus, me ligou. Ele me ligou. E ele falou assim, Juliana, Deus... Ele começou a orar por mim. Ele falou assim, Juliana, eu não sei porquê. Tem 3 gavetas assim... No seu quarto, desculpa. Tem 3 gavetas no seu quarto? Eu falei, tem. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, não, Deus, não sei porque Deus tá me mostrando que tem uma peça de roupa velha que tá consagrada a demônios atrás dessa gaveta. E por isso que você tá tendo essas opressões no seu quarto. Eu falei, não, nada a ver. Eu custei acreditar. Porque quando eu mudei pra aquela casa, eu limpei tudo. Eu falei, não tem nada não. Ele não vê, eu relutei, falei, só pra você parar de me encher o saco, eu vou olhar. Tirei a primeira gaveta, nada. Segunda gaveta, falei, nada. Falei, ele tá viajando. Eu com ele no telefone. Aí quando eu tirei a terceira gaveta, tava lá o pedaço de pano. Era um short velho, sujo, de sei lá quem. Eu tirei isso. E outra coisa que tinha lá, incenso, que eu não tinha visto. Incenso, que a pessoa acendia pra esses espíritos antes. Quando eu tirei isso, joguei fora. Parou as opressões. Então, o que acontece? Tem objetos, tem coisas que são consagradas a demônio. Do mesmo jeito que nós consagramos tudo em nome de Jesus para Cristo, tem pessoas que, sem entendimento, consagram objetos, sempre você roupas. tem que estar procurando o que tem, né, dentro de casa. Sempre, é muito importante. Vasculhar. Sim. Tudo. Sim. Não deixar nada escapar. Nada escapar. Ou quem tem filhos também. Sim, tem. Sempre Infelizmente, tá de assim, olho. eu acho que para muitos pode ser até too much, assim, muito falar, exagero. Mas existem muitos objetos que são consagrados. E eu falei de criança porque coleguinha dá ao seu filho alguma coisa, uma pulseirinha, qualquer coisa. Sim. Tem até... Mas enfim, eu tirei essas coisas de casa para opressão. Mas, por exemplo, assim, sabe aquele Stitch? Aquele bichinho? Não sei se você viu o vídeo que fala sobre ele. Eu não vi, mas eu vejo muitas pessoas falando. Então, isso tá uma febre agora. E esse desenho é muito antigo. Nossa, É da quando era pequena. Antigo. Só que tem uns desenhos do Stitch que aquela havaiana, a menininha que cuida, isso eu acho que é bom falar porque tá uma febre esse Stitch. Muita gente tá trazendo esse Stitch pra dentro de casa. Eu já tive muito problema, meu irmão teve problema com boneca. Eu sei como, assim, Satanás ele usa objetos, entende? E às vezes a gente fala, vai ser objetos muito... que eu vou entender que é um objeto ruim pra colocar dentro de casa, mas não. É disfarçado. A gente não, às vezes tem coisa que a gente não vai perceber. É consagrado. E a gente coloca dentro de casa e vira um portal ali. Isso. Exato. Vira um ponto, né, pra Satanás trabalhar. E o Stitch... o desenho do Stitch, o filme do Stitch, quando a Havaiana, que é amiguinha do Stitch, tá brincando, ela chacoalha um pote que tá escrito voodoo. O desenho, parece do Stitch, ele foi criado no Havaí. E lá a prática do voodoo é muito normal, muito forte. Então, o desenho do Stitch, ele é baseado nessa prática do voodoo. Tanto é que Stitch é uma palavra em inglês, e se eu não me engano, a tradução é pontos. E se você perceber, o Stitch, ele fala no desenho, mas muitos bonequinhos do Stitch não tem nem boca. Porque é como se fosse
um voodoo. E ela tem uma bonequinha, né? Ela tem É uma bonequinha. bonequinha que parece uma voodoo. E Exatamente. até Eu não as sei se amiguinhas- exatamente o Stitch é um boneco de voodoo, mas o desenho, ele é baseado no voodoo. Isso. E tem essa raiz do voodoo. Tem uma bonequinha também que ela tem, que todas as crianças têm medo daquela boneca, porque aquela boneca que ela tem é um voodoo, né? Não, tem, Você olhando bem ali. tem várias bonecas macabras, mas Isso. tem um... Por que eu tô falando isso do Stitch? Eu não vou falar nada assim que eu não tenho uma experiência pra contar. Tem uma amiga minha, que ela tem uma filha, eu acho que deve ter uns 6 anos. Ela ganhou um boneco do Stitch. E ela foi brincar com um boneco antes de dormir e colocou uma fralda no Stitch. Sabe, brincando de boneca? Sim, sim. Foi dormir. No outro dia, a mãe dela foi pro quarto dela e a menina acordou com a fralda que ela tinha colocado no Stitch nela. Aí a mãe dela falou assim, por que você colocou essa fralda em você? Aí a menina falou assim, não mãe, você veio aqui no meio da noite e colocou a fralda em mim. Mas a mãe dela não fez isso. Poxa, meu Deus. O que foi? Quem que fez isso? Demônios apareceram e fizeram isso. Então assim, ai, nossa, não sei se é isso mesmo, se é nesse nível. Eu não arriscaria. Eu prefiro não arriscar. Eu prefiro ser demais do que não ser de menos, entendeu? Sim. Já. Porque eu tenho vários testemunhos em relação a objetos, assim. Então, O certo é você orar, gente. certo. Repreender todo o mal. Porque se Isso. for assim, a gente não vai vestir Vai mais, não nada. vai comer. Exatamente. Não vai encher, A né? gente tem que ter o discernimento. Mas orar, tudo que você põe dentro de casa, você vai lá e ora. Orar. Consagra tudo Isso. que você tem ali Isso. dentro da sua casa, sua família. Exatamente. Tem objetos assim que a gente pode consagrar e vai parar o problema. Já tive essa experiência, mas teve coisas que o Espírito Santo falou assim, joga fora. Sim. Então, assim, tem várias coisas que eu orei e falei, Senhor, eu repreendo todo portal, toda a consagração que foi feito nisso. Se tiver alguma consagração, se eu olhar pra isso aqui e me encanar, eu falar, tem uma coisa estranha aqui, eu vou orar, vou consagrar. Mas se continuar aquele sentimento estranho dentro de mim, de incômodo, Sim. eu vou jogar fora. Eu prefiro assim, porque eu já tive muito problema com isso. Mas, porque o mundo espiritual é muito complicado, Eu vou né? fazer uma pergunta pra Tá. você. Como você trabalhava lá na emissora, dançarina, como que é difícil de chegar a Deus ali, assim, o nome, assim, as pessoas que trabalham ali, conhecer o evangélico ali, é difícil? Olha, Porque assim, eu sei que Deus usou você, colocou ali, ele tinha um propósito, sim. né? Mas antes disso, você tinha, como se fala? Agora esqueci a palavra. Agora deu branco. Tinha um acesso, assim, das pessoas, a Deus chegar lá, né? As pessoas conhecer a Deus. Olha, assim, não sei antes de eu entrar. A partir do momento que eu entrei lá, que eu posso te dizer, através da minha experiência, que assim, se elas tiveram se o pessoal ali teve contato antes, foi de pessoas que foram ali e acabaram falando como eu falei. Porque cada um ali vai acreditar numa coisa, cada um ali tem uma fé. Muitos ali também são do catolicismo, já conhecem um pouco de Cristo, mas não tem relacionamento com ele. Então, assim, eu vejo que é um mix de coisas, difícil, sabe? né? Tipo, é difícil falar, assim. Eu sei que quando eu entrei lá, muitos ali tiveram o primeiro contato, assim, com a igreja, com Cristo, onde eu me converti, Sim. entende? Só que, sabe qual que é o problema? O mundo da moda, o mundo da televisão, é muito glamour, é muito orgulho, é muito ego, tá? Dinheiro. É muito dinheiro, é muita fama. Então, eu percebo assim que o status faz você aceitar muita coisa. Pra você chegar nesse lugar e permanecer, às vezes você precisa se submeter a muita coisa. Entende? Sim. Então, quando a pessoa ela tá cega pela fama, pelo orgulho, pelo ego, pelo dinheiro, ela fica cega. Ela fica cega. Aí, tanto é que teve muitas pessoas que foi apresentado Cristo, teve experiências com Cristo, Mas não mas não continuou. continuou. Não continuou. Porque não basta ter só uma experiência, um milagre. Não adianta você só viver um milagre com Cristo. Você pode ver Moisés, ele viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu, viu milagres, mas ele foi ter contato com o Senhor no monte, depois tete a tete. Tanto é que as pessoas que não subiram no monte, as pessoas não subiram no monte por medo, né? E essas pessoas, elas só viram os milagres acontecer.
Elas viram milagres acontecer, mas porque não teve um tete a tete com Deus, Sim. não teve relacionamento, se perderam, fizeram um bezerro de ouro. Isso. Então não adianta a gente só ter viver milagre, viver poder. E A gente tem que ter renúncia relacionamento. também, né? Uma Você vida de renúncia. renúncia, como você falou, as pessoas iam conhecer a Jesus e tal, mas voltava pro mesmo lugar, Voltava porque pro não mesmo queria lugar. renunciar tudo que Não queria tinha. renunciar. E assim, contato com a glória, contato com a presença de Deus, a gente se sente, quando a gente tem contato com a presença de Deus, a gente tem tanta consciência que a gente é pecador, a gente tem tanta consciência que a gente precisa mudar de vida, Uhum. que o contato com a glória, além de te dar uma experiência com Deus, vai te moldar. Sim. Porque na hora você vai ter a consciência que precisa mudar de mentalidade, de comportamento. Sim. Entende? Então, a experiência com Cristo é importante, é importantíssima. Mas o relacionamento com Ele, no secreto, aonde vai fazer você entender que você precisa mudar de vida, que vai te moldar e vai te fazer parecido com Cristo. Se não tiver relacionamento com Ele e só viver milagre, assim como o povo no deserto viveu milagre, viu o mar se abrir, viu as coisas acontecer, mas toda hora se perdia. Porque o relacionamento só Moisés tinha relacionamento ali com o povo, com Deus. Deus, E aí o pessoal terceirizava. Deus deu a oportunidade deles subirem no monte, mas decidiram ficar no pé do monte. Meu Deus. E aí, logo depois, criaram um bezerro. Então, a gente deve, eu falo assim, deseje conhecer as facetas de Deus. Deseje ter experiências com Deus. Deseje, porque a gente vai conhecer mais de Deus. Sim. Eu amo ter experiência sobrenatural com Deus. Mas, ao mesmo momento, vai pro secreto, porque no secreto, ali no tete a tete, face a face, que a gente vai ter essa consciência do nosso pecado. Vai se arrepender e vai mudar de vida. E vai querer parecer mais com Cristo.